Eu me chamo Eliana. Gosto quando me chamam de Mara, que também é meu nome. Sou cantora, atriz, escritora e poeta. Diariamente estou construindo uma versão nova para o meu modo de estar no mundo. E amo viver manhãs criativas. Porque eu acho que o ser humano nasceu para inaugurar manhãs de amor e de arte. Meu nome é Sofia e eu vim aqui hoje no Creative Mornings, que é esse evento tão especial que une uma galera diferente, sempre para a gente se conhecer e trocar experiências, para falar um pouquinho sobre silêncio. E silêncio, às vezes, muitas vezes, né, é visto como algo negativo, é visto como algo ruim, mas na verdade pode ser algo extremamente positivo quando a gente fala sobre autoconhecimento, quando a gente fala de silêncio de forma a olhar para dentro, olhar para as nossas luzes e para as nossas sombras, se conhecer um pouquinho mais, trazer o amor próprio à tona e aí, através disso, aprender a lidar com as nossas emoções e ter inteligência emocional para ter diversas relações e conseguir andar pelo mundo de uma maneira muito mais tranquila e com muito mais paz no coração. Oi, gente, para quem não me conhece, meu nome é Sofia, eu tenho 26 anos, como a Jota falou, eu tenho um perfil bem eclético, então eu já trabalhei de comunicação a marketing, a finanças e aos poucos aí eu estou tentando me encontrar na vida, acho que todo mundo. Então, para vocês me conhecerem um pouquinho mais, né, eu fiz comunicação na UERJ, me formei depois de um tempo em coach de alta performance, treinadora comportamental. E agora eu posso dizer que eu sou instrutora de yoga certificada, foi esse ano, mas eu dou aula desde o ano passado e eu pratico yoga tem quase 6 anos. E aí nessa descoberta, né, e eu também sou facilitadora de inteligência emocional na Fundação Estudar, eu vou dar meu primeiro curso no início do ano, estou muito animada. E assim, eu acho que nessa experiência toda eu encontrei uma busca muito forte pelo silêncio, porque eu sou barulhenta, eu sou alta, eu danço, eu brinco, eu falo muito. Então, a busca pelo silêncio é uma constante na minha vida e é um constante desafio. Então, na busca pelo desenvolvimento pessoal, a gente vai se encontrando aos pouquinhos e vai aprendendo o poder que o silêncio tem de forma positiva. Então, eu vou sentar, tá, gente? Então, assim, só para vocês entenderem um pouco mais, né? Eu não trouxe muitos dados, acho que o nosso objetivo aqui é refletir, experimentar um pouquinho do silêncio. Mas a sociedade como um todo, ela lida com o silêncio como uma coisa negativa, uma coisa ruim. O silêncio é tédio, é solidão, o silêncio é difícil. E muitas vezes na sociedade, a pessoa introspectiva, que fala pouco, que gosta do silêncio, é colocada de lado. E a pessoa extrovertida, ela é trazida à tona. Então existe uma obrigação social de você ter que falar, de você ter que socializar, de você ter que colocar as coisas para fora a todo instante. E isso configura o silêncio como uma coisa ruim, de novo. Então, o introspectivo é visto de uma maneira ruim, o extrovertido é visto de uma maneira boa. Eu, muitas vezes, forcei pessoas a falarem mais, porque eu queria saber, porque eu queria, e aos poucos a gente vai aprendendo a respeitar que o silêncio também é fala, só é uma fala diferente. Então, assim, eu queria convidar vocês a pensarem qual foi a última vez que vocês estiveram em silêncio de forma tranquila na vida de vocês. E com que frequência isso acontece. Porque a gente está o tempo inteiro sendo estimulado, né? Então a gente está aqui, tem vários barulhos acontecendo, a gente anda na rua com o Spotify no ouvido, a gente anda no carro e liga o rádio, a gente chega em casa e liga a música, a TV, ou principalmente agora a nossa nova forma de fala, o WhatsApp. Então tá em silêncio, mas não tá, né? Porque a gente está falando. Só que a gente está escrevendo em vez de colocar voz. E aí isso tudo faz com que a gente esteja ocupado, com que a gente viva ansiedade, crises, com que a gente esteja sempre colocando um evento atrás do outro, uma coisa atrás da outra, sem parar para pensar. Então, às vezes, a gente tem um monte de eventos um seguido do outro, um monte de gente, a gente se enche de coisas ao redor para evitar o silêncio. E a gente não percebe, né? A gente não para analisar. Caraca, eu tô ansioso, eu tô cansado, nossa, eu dormi 4 horas a semana toda, por quê? Porque eu tenho muita coisa para fazer. Mas por que eu tenho muita coisa para fazer? Será que eu preciso fazer tudo que eu faço? Será que eu quero fazer? Ou será que eu tô com medo de ficar sozinha no silêncio? O que pode acontecer de tão terrível, né? Então, eu acho que vocês leram um pouquinho na minha biografia, talvez não, mas eu fiz um programa para autoestima feminina, então a gente ficou um dia com várias mulheres para trazer à tona a força delas interior. E muitas mulheres me mandaram assim: eu queria muito ir, mas eu tenho muito medo do que eu vou encontrar quando eu olhar para dentro. E aquilo me tocou. Eu tinha muito medo do que eu ia olhar, né? Será que aquilo lá que aconteceu, será que aquele relacionamento que eu tive foi por causa do outro, foi por minha causa, foi por causa dos dois? Será que eu dei espaço pro outro?
Então, é muito incrível como quando a gente para e analisa e para e olha para dentro, a gente encontra luz e sombras. Então, a gente encontra coisas positivas e muitas, e a gente se surpreende. E a gente encontra coisas negativas também, que podem ser ou gatilhos para a gente melhorar, ou podem ser coisas que a gente tem que aceitar sobre a gente. Porque ninguém é feito só de luz. Se só tiver luz, não tem sombra. Se não tiver para ter sombra, precisa ter luz. Então, assim, não dá para funcionar. Se você só tiver luz, por que você é ser humano? Por que você está aqui? Parece que já resolveu tudo, né? Então, assim, para a gente crescer, para a gente olhar para dentro, é importante a gente ficar em silêncio. É importante parar uns segundos e refletir sobre o que você está sentindo, por que você está sentindo aquilo. E assim, uma coisa muito importante no processo do autoconhecimento, né, em ficar em silêncio, é você entender que às vezes o processo é difícil e que para passar por esse caos, para chegar na tranquilidade, dói um pouquinho. E tá tudo bem. Com o tempo, conforme a gente vai sentindo mais um pouquinho de dor, vai ficando mais fluido. E aí o processo vai ficando mais natural. E aí olhar para dentro é mais rápido, é mais sincero, é mais honesto. E aí a gente se coloca vulnerável. Não sei se todo mundo aqui já ouviu falar da Brené Brown. Ela é minha ídola e de muitas de nós. Você pode olhar no Netflix, tem um documentário dela que é engraçado, é ótimo, é 1 horinha. E ela fala sobre vulnerabilidade. E para você ser vulnerável, você precisa se expor. E para você se expor, dói um pouquinho, né? Então eu acho que para você se expor para você mesmo, também deve doer um pouquinho. Eu não vou fazer atividade de ninguém levantar, eu prometo, nem ter que falar nada. Mas eu queria convidar todos vocês a respirar bem fundo, soltar as coisas que estão no colo, colocar as coisas no chão se precisar. Tenta manter as costas eretas um pouquinho, né? Eu sou professora de yoga, afinal, né? Então acho que a gente merece esse momento. E eu peço que, se vocês quiserem, se vocês se sentirem confortáveis, se vocês quiserem sentar rapidinho para participar, acho que pode ser muito legal. Se permitam, por um segundo, a gente não vai experimentar o silêncio completo, então eu peço que vocês confiem em mim, eu vou estar aqui o tempo todo. Eu peço que vocês fechem os olhos, se vocês se sentirem à vontade. Quem não se sentir pode só botar um olhar mais tranquilo na sua frente. Solta as mãos, se quiser coloca a palma da mão para cima. Relaxa os ombros. Inspira profundo pelo nariz e solta bem devagar pela boca. Inspira de novo profundo pelo nariz e solta pela boca. Leva a mão na barriga. Pode ser uma só, se sentir melhor. E agora, quando inspirar, vai encher essa barriga o máximo que você puder. Inspira profundo. E exala devagar, esvaziando essa barriga. Só mais uma vez. Inspira profundo e enche a barriga bem devagar e segura quando você chegar no topo. Quando você achar que acabou, sobe mais um pouquinho de ar. Só mais um pouquinho. E exala bem devagar. Continua de olhos fechados. E se permita por um segundo pensar no que eu vou propor. Qual foi a minha maior vitória, a minha maior conquista de 2019? Inspira de novo, ainda de olhos fechados. Exala devagar. E bem devagarinho, abre os olhos. No seu tempo. Essa experiência é legal porque muitas vezes eu deixei muito pouco tempo vocês no silêncio, porque a gente tem pouco tempo para uma palestra, mas o legal é permitir que esse silêncio se torne um pouco incômodo, que aí é onde você começa a sentir um pouquinho a mais, né? Tem gente que fala muito que nem eu, quando alguém faz uma pergunta é tá,
Mas quando você para um pouquinho para refletir na resposta que você quer dar, às vezes aquela reação se torna uma ação consciente, presente e intencional. Então, qual é a diferença, né, entre uma ação e uma reação? É uma diferença muito simples, é o silêncio. É aquele segundinho que você dá a mais. Na minha formação de yoga, eu fiz há pouco tempo, eu já dava aula, mas agora eu sou certificada. E aí a gente teve um momento muito especial, é uma yoga focada em trauma, em coração, em emoções. E lá eu aprendi que eu posso segurar o barulho e eu posso segurar o silêncio e que tá tudo bem. E aí eu aprendi que nas minhas relações, é uma busca que eu tenho já há alguns anos, mas eu aprendi que nas minhas relações, quando eu dou um segundo para a pessoa, quando ela termina de falar, é um segundo que eu dou para ela se ouvir, para ela refletir sobre o que ela falou. E um segundo para mim, para eu pensar sobre o que eu vou falar agora. Então se torna intencional, não se torna automático. Então a gente está sempre muito afoito para falar, a gente está sempre esperando o outro terminar de falar para a gente começar, né? E aí nessa relação com os outros, com o trabalho, como você consegue ser uma pessoa melhor se você não se conhece? Como você consegue ter uma relação melhor se você não se conhece, né? Qual foi a última vez que você ouviu atentamente alguém e não respondeu de imediato? Qual foi a última vez que você parou para pensar no que a pessoa falou e não tinha algo pronto na sua cabeça para falar? É muito rápido, a nossa cabeça funciona muito rápido. Mas quando a gente para e ouve, a gente se surpreende às vezes. Essa é a minha maior busca, conseguir ficar calada tempo suficiente para eu conseguir agir em vez de reagir. E nas relações, no trabalho, nas relações amorosas, momentos de silêncio são momentos de amor, de paz, né? Então, por exemplo, um neném que tá na UTI, o neném, se ele precisa de silêncio, porque se ele tiver barulho, a elevação sanguínea, eleva a pressão sanguínea dele, eleva os batimentos cardíacos e ele não se recupera. Então, o silêncio também é fonte de cura, né? O pai, eu não tenho filhos ainda, mas tem alguns pais aqui, né, mãe? E os pais com o neném no quarto, no final do dia, quando tá com o neném, o pai, a mãe e o neném ali dormindo, o que você ouve? Silêncio. E é um silêncio tão confortável, parece, né? Nos filmes, eu sempre vejo, eu acho super confortável. Mas quando você tá com o amor da sua vida e você tá deitado na cama em conchinha, o que você escuta? Silêncio. Quando você tá num momento de glória, você fala, caraca, eu consegui. Aí você respira fundo e fala, ah! Depois, silêncio. Quando você tá triste, você chora em silêncio. Ou você grita e depois vem o silêncio. Quando você tá corado, né? Aconteceu alguma coisa, você ficou sem graça. Você fica em silêncio, você fala, eita, não quero. Então o silêncio ele pode ser fonte de cura, ele pode ser fonte de autoconhecimento. E esse processo de autoconhecimento, quando a gente olha para dentro com carinho, a gente começa a ter a tão famosa inteligência emocional. Que parece que é um bicho de 7 cabeças. Fala, caraca, inteligência emocional, não tenho nenhuma. Todo mundo tem, a gente nasce com ela, né? A gente tem que desenvolvê-la. Como é que a gente desenvolve a inteligência emocional? Entrando em contato com as nossas emoções. Entendendo as nossas emoções para saber o que a gente pode dar, o que a gente pode receber, quais são os nossos limites, qual o momento de dizer não, eu não quero. Qual o momento de você respirar fundo e agir ao invés de reagir. E é daí que vem a inteligência emocional. Eu queria fazer mais uma atividade rapidinho, não precisam se mexer. A Jota vai me ajudar. Ela vai distribuir papel e caneta, tá ali, ó. E a ideia eu vou pedir para vocês pegarem o papel e caneta e a gente vai pensar um pouquinho junto, tá? Enquanto isso, eu queria falar também que o Dalai Lama, ele fala uma coisa muito legal, que quando você fala, você está só repetindo o que você já sabe. Mas quando você ouve, talvez você aprenda algo novo. E é muito legal, a Camila me mandou essa mensagem e é muito legal, eu quis repeti-la aqui, porque ela traz à tona Satya, que é um yama da yoga. É um conceito da yoga muito importante, que a gente fala sobre falar, pensar e agir com verdade. E para a gente pensar, falar e agir com verdade, a gente precisa entender qual é a nossa verdade interior. O que a gente acredita, o que a gente sente. E como você tem essa resposta se você não para olhar para dentro. Então esse bicho de 7 cabeças, que é o silêncio com a gente mesmo, e que eu sei que pode ser assustador, eu já passei por esses momentos, continuo passando sempre, pode ser extremamente
refrescante quando você recebe uma mensagem lá de dentro dizendo para você, é nisso que eu quero, é isso que eu acredito, e você vai com mais vontade para o seu trabalho, para as suas relações, e você doa mais de você, porque você já conhece o que você pode dar. Então agora no papel, eu quero que vocês parem e reflitam, a gente vai ter 1 minutinho para refletir o que você sentiu quando eu perguntei qual foi a sua maior vitória de 2019. Eu não quero que você escreva qual foi a vitória. Eu quero que você escreva o que você sentiu. Pode não ser nada, tá tudo bem. Pode ser, nossa, eu fiquei confusa, era muita informação. Nossa, eu não consegui e por isso eu me senti assim. Então escrevam por alguns segundos, enquanto a gente segura um pouquinho o famoso silêncio. E, gente, devagarzinho, acho que vocês podem fazer esse exercício sempre depois. Eu ia fazer um seguido do outro, mas eu quis explicar um pouquinho, contextualizar vocês para vocês entenderem o que vocês estavam fazendo. Que isso que vocês fizeram agora é trabalhar na inteligência emocional. E o que vocês fizeram antes é trabalhar no autoconhecimento. Pelo menos foi assim que eu aprendi, foi assim que eu interpretei dos meus aprendizados. Então, quando você entra em contato com você trabalha o autoconhecimento. Você trabalha o que você está vendo lá dentro. Você coloca isso à tona. E quando você mexe com as suas emoções, quando você para refletir o que você sente, você trabalha a sua inteligência emocional. A inteligência emocional, ela precisa para você com você e para você com o outro. Qual foi a última vez que você teve uma briga e você não se arrependeu do que você falou? Eu sou craque em me arrepender. Exatamente. Então agora, eu acho que a minha busca, e tem sido nos últimos tempos, é falar de forma intencional. Então, às vezes, a briga é uma coisa pesada, difícil, grande, mas se você fala com intenção, mesmo que seja difícil, depois, normalmente, vem um alívio, vem um sentimento bom. Mas se você fala no pega da raiva, é ruim. Então, eu aprendi com um amigo, e muito com a minha mãe também, a esperar um pouquinho para ver o que outro vai falar. E na hora do alvoroço, que eu sou craque para alvoroço, eu sou ótima, brigo com uma facilidade incrível, é virar e dizer, agora não, daqui a pouco, depois, eu preciso de um tempo. E esse tempo não é para eu responder à altura da pessoa. É tipo, vou pensar agora como eu vou danificar essa minha relação. Não. É pensar no que eu senti. No que aquilo ali que aconteceu significa para mim. E o que eu acabei reparando é que muitas vezes aquilo ali que aconteceu não tem nada a ver comigo. Tem a ver com o outro. Aquilo ali não me pertence. E aí aquela discussão, aquela briga que ia virar uma coisa enorme, vira uma coisa pequenininha. Vira uma coisa boa, vira uma coisa fácil. Então, assim, eu e minha mãe, a gente brigava, né, mãe? De fazer estardalhaços. Ela diminuía a idade e eu aumentava sem necessidade nenhuma. E nos últimos anos, acho que nós duas temos entrado numa busca muito forte para se conhecer, para entender o que a gente está sentindo, para entender nossos limites. E aí a nossa relação voltou a florescer e nos últimos 2 anos a gente tem sido mais amigas que minha vida toda. Então, isso não é um processo que a gente fez juntas, foi um processo que a gente fez separadas e que juntas a gente melhorou. Eu ia trazer esse exemplo de qualquer maneira, mas minha mãe tá aqui, tô até suando, gente. Mas, enfim, eu trouxe isso. E por que eu trouxe o 2019, né, na nossa conversa? Porque a gente está em dezembro e o ciclo mais famoso do mundo é a renovação do ano. O meu ciclo começa em setembro, quando eu faço aniversário. Acredito que vocês tenham diferentes tradições dentro de vocês. Mas o ciclo social é o final do ano. Então, o ciclo social significa promessas que não vão ser cumpridas, promessas que vão ser cumpridas,
significa um desespero para saber onde eu vou passar essa data tão importante, com muitos fogos, muitas pessoas ao meu redor. A gente se enche de festa, se enche de gente, se enche de comida. Mas por que a gente se enche, né, de tantas coisas? Talvez seja porque refletir sobre o ano que passou dê medo. E dê medo porque lá no outro ano a gente fez um monte de promessas que a gente sabe que a gente não cumpriu. Eu não entrei na academia, óbvio, né? Eu não peguei aquele monte de gente, me apeguei sim e me destruí depois. Então, assim, aquele monte de promessas que a gente faz e aí vira o ano, a gente passa o ano e fica triste no final do ano. Fala, não, eu não quero pensar nisso, é muito difícil, eu não tive vitórias. Mas e todas as coisas que acontecem de forma inesperada, quando a gente não estava pensando sobre. Caraca, eu não esperava que isso acontecesse, mas foi muito bom. Sabe? Aquele festival que eu resolvi ir na noite anterior, caraca, fez meu ano. Então, sabe, são coisas simples, né? Eu dei exemplos bem sutis, bem simples, para talvez vocês buscassem alguma identificação. Mas pode ser algo grandioso, pode ser uma relação que você conseguiu transformar e reformular. Pode ser um trabalho que você achava que ia virar o ano, ganhar um aumento. Caraca, esse trabalho no ano que vem eu vou estar como? Na gerência. E aí você pediu demissão e resolveu ser desenhista. Acontece. Isso não é uma vitória, né? Então, acho que o meu convite aqui, principal, eu quis mostrar para vocês um pouquinho, assim, dar um leve gostinho do processo de autoconhecimento, como a gente transforma isso numa inteligência emocional para lidar com a vida e trazer para vocês a reflexão sobre o nosso ano. Essa mudança de ciclo, eu convido vocês a usar um pouco do silêncio. Eu sei que é difícil, tem muitos compromissos e é muito legal, é divertido, mas busca um momentinho só você no domingo, aquele domingo que ninguém faz nada, que a gente fica triste porque a gente está em silêncio. Vamos transformar o silêncio do domingo num silêncio bom. Vamos respirar fundo. Se está difícil ficar em silêncio, começa com uma música sem letra. Vai que rola. Depois você vai tirando a música. E aí você reflete sobre o que você está pensando. Escreve algumas perguntas que você tem curiosidade de saber, mas que você tem medo. E só tem você naquele quarto. Qual o pior que pode acontecer? Chorar? Gente, chorar é lindo. Reformulei isso na minha vida, choro com manteiga, com mensagem de manteiga na TV. Então, assim, respira fundo, entra em contato com você, responde aquelas perguntas e depois escreve. Para quem está começando e para quem já está na jornada há um tempo, como eu, escrever é uma das formas mais fáceis de você entrar em contato com as suas emoções. E não pensa muito, não edita. Pega um caderno que ninguém olha, que você joga no fundo da gaveta e escreve loucamente tudo o que você sentiu ao refletir sobre as perguntas que você queria saber. Esse eu quis dar um presentinho para vocês. Eu queria muito ter feito outra dinâmica de compartilhamento para que vocês sentissem o poder do silêncio nas relações. Mas eu sei que a gente não se conhece, a gente não teve tempo suficiente para deixar todo mundo à vontade para fazer isso. Então eu optei por não fazer. Mas você também pode fazer isso em casa. Chama o seu amigo, chama a sua mãe. Começa com uma pergunta fácil, tá, galera? Porque é difícil ouvir o outro falar. Então começa com como foi seu dia? E aí você coloca um alarme, olha no olho da pessoa, respira fundo e permite um tempo. O alarme, bota um alarme de 2 em 2 minutos. Olha durante um minutinho, alguns segundos, e aí os primeiros minutos são seus ou da pessoa, e a outra só segura o silêncio. Essa intenção que a gente tem de abraçar, passar a mão, querer dar a solução para a pessoa da vida dela, que ela tá ali, e você tá assim, caraca, eu sei o que você pode fazer, porque você quer ajudar. Mas será que se você segurar o silêncio, ela não consegue se ajudar sozinha? Será que tudo que ela não precisava era só falar? Então, às vezes, ela vai estar falando, você segura o silêncio. Ela acabou de falar, ainda tem muito tempo, segura o silêncio. Às vezes, esse silêncio é o tempo que ela precisa para refletir sobre o que ela falou. E às vezes, do nada, vem mais. E às vezes, pessoas como eu falam durante os 2 minutos inteiros e falam, obrigada. E tá tudo bem também. E aí, depois troca, e a outra pessoa faz. E você não abraça, você não segura, você só mantém o olhar, olho no olho. E depois que terminar, você pode dar um abraço, falar uma palavra motivadora, sem dar ideia, sem dar conselho sobre o que ela tem que fazer. Só respeitar e fazer ela se sentir acolhida e querida. Então, isso é uma das melhores ferramentas que eu aprendi nos últimos tempos. É difícil a beça fazer com quem a gente ama e convive, mas se você começar com algo leve, pode se construir em algo muito legal. E é isso, meu convite para vocês é que vocês parem nesse final de ano, pensem um pouquinho, se permitam entender o que rolou de bom nesse ano. Pode falar sobre o ruim também, é sempre bom, é um gatilho para aprendizado. Mas tenta pensar sobre o que rolou, quais foram as coisas inesperadas que vieram. E é isso, aproveitem esse presente. Eu espero que, foi uma coisa muito simples, mas eu espero que alguns de vocês consigam transmitir isso em casa e que se sintam cada vez mais fortes. E quem quiser conversar, quem quiser falar, quem quiser aula de yoga,
Não. Eu sei que alguém tem alguma pergunta, gente? Algum comentário que você vê? Só, obrigada. Oi? Alguém tem alguma pergunta? Aquela palestrante que você falou que tem vídeo no YouTube. Brené Brown. É B-R-E-N-E. Um espaço. B-R-O-W-N. É no Netflix. Tem um monte de vídeo dela. Netflix. Ela é uma das palestras mais vistas na internet, no TED. Então você pode ver também sobre vulnerabilidade e é 15 minutinhos. Quem tem dificuldade de sentar 1 hora, né? Mas é muito divertido. Você vai gargalhar e chorar e falar, caraca, amo essa mulher. É ótimo. Nada. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Ai. Não? Só vou fazer um comentário, porque eu recebi, até na hora que estava falando, eu lembrei. Eu me mudei há pouco tempo, então estou morando sozinha. E aí uma amiga me mandou um trechinho da Clarice Lispector, que eu acho que tem a ver com o que você está falando. Eu posso Claro. ler, tá? Você vai falar você um pouquinho mais alto. Ah, tá. Tá. Ela fala assim, Sobe os ombros pra te ajudar a falar mais alto. fiquei sozinha um domingo inteiro. Não telefonei pra ninguém, ninguém me telefonou. Estava totalmente só. Fiquei sentada num sofá com o pensamento livre, mas no decorrer desse dia, até a hora de dormir, tive umas 3 vezes um súbito reconhecimento de mim mesma e do mundo que me assombrou e me fez mergulhar em profundezas obscuras, de onde eu saí para uma luz de ouro. Era o encontro do eu como eu, a solidão ao luxo. É isso. Muito bom. É reformular o que a gente vê como algo ruim para algo bom. Não precisa ser ruim, né? Pode ser algo bom.